O relatório final da CPI da Covid deve pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes na condução da pandemia. Também devem ser responsabilizados filhos do presidente, ministros e ex-ministros, funcionários e ex-funcionários do governo, deputados e médicos. Do anúncio da abertura da CPI no plenário do Senado no dia 13 de abril até hoje, os senadores interrogaram 59 pessoas, na condição de convidadas, testemunhas ou investigadas. Muitos buscaram proteção no Supremo Tribunal Federal para não serem presos, ficarem calados ou não responderem a perguntas que pudessem incriminá-los. Senhor senador, com o devido respeito, irei exercer o direito a mim assegurado e permanecer em silêncio. Usarei o direito constitucional de ficar calado. Excelência, eu vou exercer o meu direito ao silêncio. Nesses 6 meses de trabalho, assessores do Senado, policiais federais, auditores da Receita Federal e do Tribunal de Contas da União ajudaram a analisar dados fiscais, bancários e telefônicos, mensagens apreendidas em celulares, e-mails, telegramas diplomáticos, contratos e outros milhares de documentos de domínio público e sigilosos. Nas mais de 1000 páginas do relatório, que vai ser lido na terça-feira que vem, o senador Renan Calheiros, do MDB, deve afirmar que o governo manteve um gabinete paralelo para dar suporte a medidas na área de saúde contra as evidências científicas. Trabalhou com a intenção de imunizar a população por meio de contaminação natural, a chamada imunização de rebanho. Priorizou o tratamento precoce sem eficácia comprovada. Agiu contra a adoção de medidas não farmacológicas, como o distanciamento social e o uso de máscaras, e deliberadamente atuou para atrasar a compra de vacinas. O relatório deve dizer que o governo federal foi omisso e optou por negligenciar o enfrentamento da pandemia. Com esse raio-x dos comportamentos e atitudes, Renan Calheiros deve indicar o cometimento de 22 crimes diferentes, entre eles homicídio, genocídio de indígenas, crimes contra a humanidade, corrupção, fraude em licitação, prevaricação e falsificação de documentos. O relatório deve recomendar que 63 pessoas sejam indiciadas, além de uma empresa, a Precisa Medicamentos, envolvida na suspeita de corrupção na venda da vacina Covaxin ao governo federal. Segundo o relator da CPI, o presidente Jair Bolsonaro vai ser indiciado por 11 crimes. Epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, genocídio de indígenas, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. A TV Globo apurou que Renan Calheiros também deve pedir o indiciamento de 3 filhos do presidente. O senador Flávio Bolsonaro, por advocacia administrativa, quando um servidor se vale do cargo que ocupa para defender interesses privados, incitação ao crime e improbidade administrativa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro por incitação ao crime. O relator deve ainda indiciar 3 ministros: Marcelo Queiroga, por epidemia culposa com resultado morte e prevaricação, Onyx Lorenzoni, por genocídio de indígenas, e Wagner Rosário, por prevaricação. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser o segundo com maior número de pedidos de indiciamento, 7, só atrás do presidente Bolsonaro. Epidemia com resultado morte, incitação ao crime, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime, genocídio de indígenas e crime contra a humanidade. Outro ex-ministro, Ernesto Araújo, deve ser indiciado por epidemia culposa com resultado em morte e por incitação ao crime, além de funcionários ou ex-funcionários de alto escalão do governo, como Élcio Franco, Mayra Pinheiro, Roberto Ferreira Dias, Arthur Weintraub e Fábio Weingarten. 6 deputados devem estar na lista de indiciados de Renan: o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, por advocacia administrativa e improbidade administrativa; Osmar Terra, por epidemia culposa com resultado morte e incitação ao crime; Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi e Hélio Lopes, por incitação ao crime. Na lista devem estar também pessoas apontadas como integrantes do gabinete paralelo, como os empresários Luciano Hang e Otávio Facuri,
por incitação ao crime, e Carlos Wizard, por epidemia culposa com resultado morte, além dos médicos Nisi Yamaguchi e Paolo Zanotto, pelo mesmo crime. A TV Globo também apurou que o relatório vai demonstrar a existência de uma organização com 7 núcleos articulados entre si para disseminar conteúdo falso, as chamadas fake news, para a população sobre o combate à pandemia. A CPI constatou que a estrutura oficial do governo foi usada para levar desinformação aos brasileiros. Parte das informações que devem ser utilizadas no relatório foram compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal a partir de investigações já feitas pela Polícia Federal no inquérito das fake news. De acordo com a apuração da CPI, o comando vem do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos filhos, que criam e replicam fake news sobre os impactos da pandemia. O relatório deve dizer que o segundo núcleo, formulador, e o terceiro núcleo, execução e apoio às decisões, são formados por servidores do gabinete da presidência, incluindo o que ficou conhecido como o gabinete do ódio. E o quarto núcleo, político, é formado por parlamentares, políticos e religiosos que dão suporte às decisões da organização. Os outros 3 núcleos estariam mais relacionados a pessoas de fora do governo: o núcleo de produção das fake news e operação das redes sociais, o de disseminação das fake news e o de financiamento desses conteúdos. O caso da Prevent Senior, que ganhou grande destaque ao final das investigações, deverá ter um capítulo à parte. Para a CPI, a operadora de plano de saúde pressionava médicos a prescreverem remédios do chamado kit Covid, comprovadamente ineficazes no combate à doença, como parte de um estudo sem o consentimento dos pacientes e em conjunto com o governo federal. A comissão também apurou indícios de que a Prevent ocultava mortes por Covid. No relatório, Renan Calheiros deve propor o indiciamento de 8 médicos da Prevent e do diretor da empresa, Pedro Benedito Batista Júnior, por perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença, falsidade ideológica e crime contra a humanidade. Se o relatório for aprovado pela maioria dos senadores da CPI, na votação prevista para quarta-feira, ele será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que terá a tarefa de conduzir as investigações sobre os indiciados com foro privilegiado, como o presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares federais. O relatório será ainda enviado à primeira instância do Ministério Público Federal e dos estados, que terão que levar adiante as investigações que envolvem outros indiciados. Cópias das investigações serão encaminhadas para a Polícia Federal e Receita Federal, além do Tribunal Penal Internacional, por causa das acusações de genocídio de indígenas e crimes contra a humanidade. O relatório de uma comissão parlamentar de inquérito equivale no processo penal a uma espécie do inquérito policial. Então, em havendo indício ou em havendo prova, é necessário pedir o indiciamento dessas pessoas. Foi isso que nós fizemos. Foi um trabalho gigantesco, né, uma investigação que se deu à luz do dia. Nós contamos com a aderência muito grande na sociedade, não pretendíamos investigar a corrupção e logo nos deparamos com ela e tivemos que aprofundar a investigação em todas as direções. Eu acho que foi sim um trabalho satisfatório, que precisa ter continuidade nas instâncias específicas para onde nós o mandaremos.